Invisalign, a Line para pagar. Eu não vou pagar, por exemplo, imposto se eu não vendi, certo? Então, os meus custos variáveis, eles vão oscilar, eles vão variar de acordo com a minha venda. Se eu vendo mais, o meu custo variável vai subir. Se eu vendo menos, o meu custo variável vai descer, tá? A gente consegue, sim, fazer uma previsibilidade de custo variável de acordo com o que a gente vai faturar, porque eu vou ensinar para vocês as metas de faturamento. Porém, eu preciso que vocês olhem para esses custos e tentem diminuí-los. Daqui a pouco eu vou mostrar na planilha qual que seria a porcentagem ideal. Como que eu consigo diminuir um custo variável, gente? Quem que pode falar para mim? Vamos ver quem está atento na aula aí pode me dar esse exemplo. Me deem exemplos de como eu vou diminuir dental, protético, frete, imposto, consigo diminuir sim. Comissão de dentista parceiro também vai entrar nos meus custos variáveis, porque eu só vou pagar o dentista se ele trabalhou, se ele não trabalhou, não tem que pagar. Negociando, Daiane, como que você... Me dá um exemplo aí de negociação que você vai fazer amanhã já. Peguem essas coisas já, ó, tudo que a gente está falando é coisa para amanhã já colocar em prática. Pode abrir o microfone e falar. Márcia já falou, dental. Quem que está comprando no desespero de última hora na dental? Meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma moldagem hoje. Meu Deus, eu tenho que colocar um mocap no paciente. Eu tenho resina bisacrílica, vai lá e ó, facada no peito, porque vai comprar na primeira dental que vai entregar para você. Evelyn, Pode falar. eu trabalho com... Tá me escutando? Aham, tô. Eu trabalho com Invisalign, né? E eu acho que eu tô passando para o paciente pagar a Line. Eu estou ficando só com, no caso, a minha parte. Eu não sei se é uma Aham, vantagem ou não, mas eu acredito que, para mim, hoje, meu maior gasto, minha maior despesa é pagar a Line. aham. E aí o paciente que está fazendo esse pagamento já. Isso, isso. Eu encaminho Ok. o link, ele paga direto no cartão de crédito dele para a Line. Aham. Aí, o que que a gente vai fazer? Dentro do seu faturamento, porque isso considera como venda, mesmo que ele pagou para a Line, você vai dar a entrada do valor total que o paciente pagou e na saída, a gente vai dar a saída dessa venda que você fez, do pagamento que você fez para a Line, independente se foi o paciente ou não que pagou. Quem está Entendi. nessa situação da vitória vai fazer isso, tá? Coloca lá, eu vendi um Comprehensive por 15 mil reais. O valor da Align é 7 mil e pouco. O paciente foi lá e passou o cartão. Então, você coloca no seu faturamento o valor total da sua venda e você coloca na sua saída o valor que foi pago para a empresa. Ok? Isso a gente está dando exemplo da Align, mas para qualquer alinhador que vocês vão trabalhar, tá, gente? É assim que a gente vai fazer. Beleza? Quem aqui faz muito implante, gente, negocia as empresas, quando a gente compra em grande escala, consegue 40%, 50% de desconto. Então, o que vocês podem fazer? Junta com os colegas. Se vocês não fazem em grande escala aí na clínica, vocês podem juntar 2, 3, 4 colegas que for, compra lá uma quantidade de 50, 100 implantes que vocês vão conseguir pagar metade do preço parcelado ainda, não precisa ser à vista, tá? Então, essas negociações que vocês podem fazer vai diminuir o valor do custo variável de vocês. Outra coisa, dentista parceiro. Tem gente que está pagando muito mais do que pode pagar para o dentista parceiro e está tendo prejuízo nesse atendimento. Quando a gente for precificar os procedimentos de vocês, vocês vão descobrir se o que vocês estão fazendo de negociação com o dentista parceiro está dando prejuízo ou não para a clínica, tá? Porque trabalhar com dentista parceiro, gente, tem pessoas aqui que são dentistas parceiros. A parceria tem que ser boa para os dois lados, tanto para quem está prestando serviço quanto para o dono da clínica. Tem que ser uma coisa justa. E a gente vai descobrir, tá? Chegar num acordo para descobrir se você está sendo explorado, inclusive, ou se você está tendo prejuízo para quem é dono de clínica. A gente vai chegar nesse nível aí mais para frente um pouco, ok? Então, esses custos variáveis são esses custos que vão variar de acordo com o valor da nossa venda. Depois disso, a gente tem o nosso custo fixo, que é aquele custo que, independente ou não, eu vou ter para pagar. Se eu estou de férias, se eu estou doente, se eu estou de licença maternidade, o custo está lá, bonitão. Pode ser que varie um pouquinho ali na conta de energia e tal, por conta dos dias que o consultório ficou fechado, mas é um custo que ele existe todos os meses. Aí vocês podem falar para mim, Evelyn, mas a minha conta de energia varia. Sim, ela é uma conta variável, mas ela é uma conta fixa, porque a gente tem que pagar todos os meses. Ok? Até aqui tudo bem?
Então, olha só, vamos lá então para a nossa planilha de DRE, para a gente poder entender esse cálculo que a gente vai fazer agora. E aí, pessoal, peraí, deixa eu só abrir aqui, porque a Gabi me mandou outra. Só um minutinho. Eu vou abrindo tanta coisa aqui que até eu fico perdida. Aham. Tá abrindo aqui já. Vamos lá. Então, vamos conhecer a nossa planilha para a gente poder aprender a preencher. Olhem aqui embaixo para mim e olha só, gente, isso aqui é Excel. Tem muita gente que nunca abriu uma planilha de Excel na vida, normal, tá? Eu também nunca não mexia com isso aqui, não. Eu tive que aprender. Então, tem gente que vai errar, que vai apagar a fórmula, tá tudo certo. É só pedir para a Gabi arrumar que ela vai arrumar para vocês. Não precisa nem ter vergonha disso, tá? É normal isso acontecer, já tô avisando que é normal. Então, olha só, aqui embaixo a gente tem várias abinhas, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses do ano. Por que que a gente tem que colocar um mês do lado do outro? Porque no final a gente vai fazer um comparativo. Então, eu vou olhar, gestão é isso, é olhar os meses e entender qual foi o comportamento. Qual mês que eu faturei mais? Qual mês que eu tive um custo maior? Quanto que eu lucrei em cada mês. Então, a gente vai fazendo um acompanhamento mensal de todo o processo do financeiro de vocês, tá? E aí, a gente vai fazer as estratégias de redução de custo, principalmente, que é o que eu quero trabalhar com vocês, e também de aumentar o faturamento de vocês, tá? Então, vamos lá para o mês de janeiro, para a gente poder fazer juntos aqui. Eu vou fazer uma simulação bem tranquila para vocês. Sempre colocar o nome da empresa aqui em cima, então pode colocar ou o nome de vocês, o nome da clínica, tá? Para a gente saber de quem está se tratando. Quando eu coloco aqui faturamento, eu coloquei aqui o valor que eu vendi dentro do mês, então vamos fingir aqui que eu vendi 50 mil reais. E aí eu vou preenchendo aqui. Dentro dos meus custos variáveis, aqui eu tenho uma observação para fazer também. Do mesmo jeito que no faturamento eu coloco o que eu vendi, aqui eu vou colocar o que eu comprei de material e não o que eu paguei de boleto. Porque o que eu vou pagar agora em março pode ser que eu esteja pagando boletos que eu comprei em meses anteriores. Então, não é isso que vocês vão colocar. Não é para colocar o que vocês pagaram, e sim o que vocês compraram. Então, se vocês compraram 5 mil de material esse mês, é 5 mil que vocês vão colocar aqui. Independente se vocês parcelaram essa compra ou não. Tudo bem até aqui? Beleza. ICMS, o que é isso? É imposto que a gente paga quando a gente pede mercadoria de outro estado. Então, tem que olhar na nota fiscal se vocês, quando compram mercadoria de outro estado, estão pagando ICMS ou se ele já está embutido no valor total da nota fiscal, tá? Vocês têm que olhar isso também. Pessoal, eu estava falando de dental, agora esqueci, mas agora eu lembrei, vou falar. Tem muita gente que está comprando material de fora por ser um valor mais barato. Olhem se o valor que vocês estão pagando de frete não está ficando mais caro do que comprar na cidade de vocês. Tentem negociar com a dental local, tá? Até mesmo para a gente poder fomentar o comércio na nossa cidade, ok? Se não tiver jeito mesmo, aí compra do lugar que está mais barato. Eu sou a favor de comprar do mais barato, desde que seja a mesma marca do material. Façam um controle de estoque do material de vocês, para vocês não precisarem pedir nada de última hora. Isso também aumenta o custo para a gente, tá? Então, uma vez por semana, na hora que a gente chegar na parte dos processos, vocês vão ver lá o dia certo que tem que olhar o material, o estoque e tudo mais, prazo de validade dos materiais, ok? Evelyn, Oi. a parte do custos variáveis, eu vou colocar o montante total dos custos variáveis daquele mês, somar tudo e colocar ali? Você não vai somar, Mi, por quê? Porque ele vai somar automático. Tudo que tá, a parte branca da planilha, vocês não vão mexer, vocês vão colocar tá. só na parte rosa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você teve que mandar
material, aparelho aqui ortopédico para Cuiabá. Você gastou aqui R$250 de frete esse mês. Ele já somou lá em cima para mim. Ah, tá. Então, Entendi. tudo que eu colocar, a minha planilha é automatizada. Ela vai somando tudo para vocês de forma automática. Ok? Tá. Então, vamos supor que eu gastei lá O faturamento o faturamento do dentista parceiro vai entrar no faturamento total também? também. Tá. Dentista parceiro, tudo que ele vendeu dentro do mês, você vai colocar no faturamento. Por exemplo, eu tenho um ortodontista que presta serviço aqui para mim. Valor total do faturamento da orto, coloca aqui. Ok? Tá, beleza. Então, coloquei lá R$3.500 de protético, paguei lá R$2.400 de dentista parceiro no mês. Essa taxa de cartão aqui, gente, a gente vai colocar quando não é antecipação. Taxa de cartão de débito e de crédito, porque o juro de antecipação ele vai lá embaixo, tá? Eu já mostro para vocês. Observem aqui uma coisa muito importante que vocês vão aprender a analisar dentro da nossa planilha, são os indicadores por porcentagem, tá? Gente, isso aqui que vocês estão aprendendo, tem gente que nem no MBA ensina, tá? Vocês estão aprendendo coisas muito aprofundadas mesmo de gestão financeira. Aqui é uma aba da nossa planilha que ele apresenta os números em reais, certo? Essa aba da nossa planilha apresenta em porcentagem. Então, 50 mil do meu faturamento compreende 100% do valor que eu vendi. Dentro dos meus custos variáveis, do que eu coloquei aqui agora, de 100%, eles compreenderam 22,86% do meu faturamento. Isso aqui, gente, em hipótese nenhuma, pode passar de 40%. Não pode. Vocês vão ter que olhar todos os meses o valor do custo variável de vocês. Por quê? Se eu tenho 100% de faturamento e só de custo variável já foi 40%, o que vai me sobrar para poder pagar o custo fixo e lucrar no final do mês? Então, vocês precisam cuidar disso aqui. Tem que fazer gestão de diminuição de custo variável. Por isso que eu tenho que negociar com dental, tenho que negociar com protético, tenho que negociar com dentista parceiro. O ideal seria, no máximo, 30%, mas até 40% é aceitável, só que a gente sacrifica muito o nosso lucro. A nossa margem fica muito sacrificada. Galera que está trabalhando com alinhador, cuidado. Depois eu quero olhar sua planilha com calma, tá, Vitória? Para ver se a sua margem não está muito esmagada aqui nesse custo, tá? Tem muita gente que está trabalhando com alinhador que está com a margem muito baixa. Então, a gente precisa olhar isso aqui com muito cuidado para ver se realmente está compensando para vocês, ok? Pegaram isso aqui? Vamos tentar manter até 30, tá, galera? Então, todo mês a gente vai preencher o nosso DRE e olhar as porcentagens. Bom, aí eu tenho a minha margem de contribuição, que é o quê? Sobrou para pagar o meu custo fixo e ter lucro. Faturamento menos custo variável, eu tenho a minha margem de contribuição aqui que está em 77,14. Aí aqui, pessoal, a gente precisa entender uma coisa. Empresa, ela serve para dar lucro, a gente está trabalhando para ganhar dinheiro, já falei isso aqui para vocês, ninguém aqui está fazendo caridade. Caridade a gente vai lá e faz, mas a nossa empresa, o nosso consultório, a gente tem que ganhar dinheiro com ele. É a nossa profissão, aquilo que a gente estudou para fazer. Nada mais do que justo da gente conseguir ter um retorno financeiro em cima disso. Qual é a porcentagem ideal de lucratividade na odontologia? Entre 30% e 35%, tá? Muito mais que isso, o seu preço pode ficar muito acima do mercado e você começar a perder as vendas porque o seu preço está muito caro. Muito abaixo disso, você também não vai ganhar dinheiro, porque se a gente for colocar na ponta do lápis para cobrar, para ter uma margem de 20% aí, não está compensando não, tá? Então, anotem aí que quando a gente for olhar a nossa margem de lucro aqui embaixo, ó, o ideal é que seja entre 30% e 35% de lucro. Aí a gente vai conseguir entender, aqui em cima também, eu até esqueci de falar, a questão do imposto, eu nem coloquei o imposto aqui. Quando a gente tiver aula com o Ian, vocês vão conseguir entender claramente que, dependendo do nível que vocês estão, compensa muito mais ser pessoa jurídica, porque eu pago menos imposto. Então, também é uma forma de diminuir o meu custo variável, pagando menos imposto. A gente vai estudar caso a caso, e aí eu vou fazer as indicações. Ó, você já está no nível aí que é melhor passar para PJ, tá? A gente vai alinhar isso daí com vocês mais para frente.
Aí aqui no salário, eu vou colocar tudo que eu pago de salário para as minhas funcionárias, aí eu vou preenchendo linha a linha do meu DRE. Se tiver hora extra, vocês vão pagar. Essa linha aqui que tá branca, vocês não vão preencher, porque quando eu coloco aqui salário, vamos supor aqui, ó, R$ 2.000 de salário. Ele já vai dar os meus encargos. Vocês estão vendo aqui que tem uma porcentagem? Para quem é pessoa jurídica, vai manter os 25%. Para quem é pessoa física, é 55% de encargo trabalhista, tá, gente? Em cima do valor do salário. Então, até aqui, além do imposto ficar mais caro pelos recibos que a gente emite, a gente perde dinheiro também, porque quem registra funcionário na pessoa física, o imposto fica muito mais caro do que na PJ. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Pois é, isso aqui também é uma forma da gente reduzir custo, tá? Então, quem é jurídica vai colocar aqui, ó, de 500 vai começar a pagar R$ 1.100, o dobro, tá? De encargo trabalhista. O que é isso aqui? FGTS, INSS, todos os custos que a gente tem. Além disso, ele já vai fazer um provisionamento para vocês de FGTS e INSS de 13º e férias, porque a gente também paga. Quando chega lá no final do ano, vem o 13º para pagar e tem a guia do INSS em cima do 13º, FGTS em cima do 13º. Se a gente já faz um provisionamento, ou seja, eu junto esse dinheiro ao longo do ano, chega lá no final do meu ano, eu já tenho dinheiro, não preciso ficar naquele desespero no final do ano para ficar pagando isso, ok? Eu já fiz o caixa para isso. Retirada de vocês. A gente vai colocar aqui até agora o que vocês estão tirando. Daqui para frente, a gente vai definir um salário para todo mundo e a gente vai colocar aquilo que a gente definiu. Vamos supor que eu defini aí R$ 10.000 de salário para vocês. Se vocês tirarem acima disso a partir de agora, a gente vai colocar aqui na antecipação. Então, eu estou antecipando um lucro que eu deveria ter, que era para eu tirar só lá no final do ano, tá? Então, todas as vezes que vocês tirarem a mais do que a gente combinou de salário, a gente vai colocar aqui na antecipação. E aqui em cima, somente aquilo que a gente combinar. Mas os meses de janeiro e fevereiro, a gente vai colocar aquilo que aconteceu. Ninguém tem salário ainda, então coloca aquilo que já retirou. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Tô indo muito rápido? Tá dando para pegar? Na hora de preencher vai ter um monte de dúvida, tá? Relaxa. Nós vamos estar aqui para dar o suporte para vocês. Aqui vocês vão somar água, energia e alimentação. Para quem, desculpe, telefone. Para quem aluga a sala, isso aqui já está embutido, não precisa colocar, vai colocar só no valor do aluguel, tá? Alimentação, quem paga alimentação, vale alimentação para funcionário, vai colocar aqui. Provisionamento de 13º e férias. Gente, isso aqui é tão importante, tão importante. Quem aqui já passou perrengue de ter que pagar 13º final do ano e não ter caixa para isso? Ficar com os cabelos em pé porque tem que pagar 2 salários. O que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos juntar esse dinheiro por mês. Então, vamos supor, eu vou fazer uma conta aqui, que você tem aí uma funcionária que ela te custa R$ 2.000 por mês. Você vai dividir isso aqui por 12, você tem que guardar R$ 166 por mês para poder ter o salário dela lá no final do ano. Então, o provisionamento, ele já fica provisionado dentro do nosso custo do mês. Todo mês aqui eu vou guardar duzentão para eu ter o salário da minha funcionária de 10º lá no final do ano e não ficar louca. Quando a gente olha isso daqui, é um custo tão irrisório no nosso mês que a gente gasta com o iFood que a gente pede final de semana, que não compensa o estresse que eu passo lá no final do ano por não ter feito essa poupança de pagar o 13º lá no final. E aí eu vou dar mais uma dica importante para vocês. Se vocês quiserem tirar 13º também, vocês podem fazer a mesma estratégia. Então, vamos supor, os 10.000 de salário que vocês querem tirar, tá? Dividido por 12, dá R$ 833. Vocês podem somar o de vocês com o da secretária e vai guardando, vai fazendo essa poupança. Quem aqui no final do ano não queria ter um 10º aí para viajar, para comprar presente, para poder comprar uma roupa bonita no Natal, né? Passar um Réveillon num lugar legal. Vocês podem fazer isso, é só guardar o dinheiro de vocês ao longo do ano. Ok? Posso Oi. uma dúvida? Em relação ao salário da funcionária, no caso, eu coloco o salário que eu pago bruto, né? Bruto. Não vai pagar o líquido, porque senão vai estar descontado já os impostos que eles já estão provisionados aqui. É o bruto mesmo, tá? Ah, beleza. Uhum. Então, vamos lá. Evelyn, Oi.
E se tiver alguma conta atrasada? Para fazer pagamento, já vou Tipo, falar. tiver... Ah, tá, beleza. Já eu falo. Isso aqui é o que aconteceu dentro do mês, tá? Se você pagou esse mês alguma conta que era de outro mês, você vai colocar aqui também. Mas tem um lugarzinho ali que a gente tem o controle de tudo que está atrasado, tá? Por exemplo, juntou 2 aluguéis esse mês, pagou dentro desse mês, esse mês vai ficar, infelizmente, prejudicado, né? A gente tem que colocar. É a realidade que aconteceu dentro do meu mês, não tem o que fazer, tá? Aluguel de prédio e equipamentos. Quando eu coloco equipamentos aqui, gente, por exemplo, você teve que alugar um Aitero, ou aluga um Aitero, tem gente que trabalha com harmonização, aluga a máquina de fazer aquele troço que dói pra cacete. Como que é o nome? Que eu nunca mais passo perto de um trem daquele, que eu quase morri de dor. Uma máquina que passa assim, como que é? Transformer. Ultraforme, socorro, Jesus. Olha, quem depender disso daí, misericórdia, eu quase morri de tanta dor esse dia. Então, assim, tem gente que aluga, tem outros equipamentos, né, que o pessoal aluga. Tudo que vocês forem alugar de equipamento e aluguel da sala, vocês vão colocar aqui. Se alguém paga assessoria jurídica mensal ou teve que pagar para fazer um contrato, alguma coisa, vai colocar aqui. Combustível, gente. O que eu quero que vocês façam? Combustível para ir trabalhar, quem tem que pagar é o consultório. Então, vocês podem colocar isso como custo do consultório. Quantos km você roda por mês para trabalhar? Esse dinheiro o consultório tem que te ressarcir. Se é 100, 200 reais, não é o dinheiro de gasolina para ficar andando à toa, tá, gente? É o dinheiro para trabalhar. Então, vocês podem colocar esse valor para o consultório pagar. Contador, todo mundo tem, né? Tem que colocar a mensalidade aqui do contador. Despesas bancárias, são aquelas despesas que quando vocês olharem no extrato de vocês, IOF, cesta de relacionamento, aquele monte de carcaracaiada lá que o banco toma dinheiro da gente, vocês vão colocar aqui. Coleta de lixo, para quem faz coleta de lixo hospitalar, tem que colocar. Se você fez algum exame demissional ou admissional e fez algum acordo judicial no mês, você vai colocar. O juro de antecipação é aqui que a gente coloca, não é lá em cima, como eu já mostrei para vocês. Se vocês fizeram manutenção, a cadeira quebrou, o ar-condicionado, o compressor, consultório odontológico, todo dia uma caixinha de surpresa, né? Acontece alguma coisa. Então, a gente tem que colocar o custo da manutenção aqui. Material de escritório, de limpeza, de consumo, a gente pode colocar aqui. Café, água, todo material de limpeza, copo descartável, tudo isso para funcionamento do consultório, papel para impressora, tudo a gente vai colocar aqui. Outras despesas operacionais e pagamentos diversos são aquelas outras despesas que você não teve nenhum campo para colocar aqui. Evelyn, eu fiz um brinde para os pacientes. Coloca aqui em pagamentos diversos ou outras despesas operacionais. Fiz um chá da tarde, comprei um bolo, tem clínica que todo dia tem isso e tal, então vocês têm que colocar isso como custo também, tá? Não é para criar nenhuma linha a mais nessa planilha, porque senão ela vai desconfigurar. Tudo que tem num mês tem que ter no outro para a gente bater o comparativo lá no final do ano. Se vocês acrescentarem alguma linha, vai dar BO, então não pode acrescentar nada. Quem não sabe onde acrescentar alguma coisa na hora que estiver fazendo o preenchimento da planilha, pergunta que a gente vai orientar vocês, ok? Plano de saúde, tem gente que paga para funcionário, pode falar, Vitória. Eu pago aluguel e aí o condomínio, né? Eu coloco junto no valor do aluguel, porque eu Pode recebo colocar aqui, ó. parado. Aluguel de prédio e equipamento, você já pode colocar o valor do condomínio e o valor do aluguel da sala. Tá bom? Que mais? Plano de saúde, se vocês pagarem plano de saúde para as colaboradoras. Evelyn, e o meu plano de saúde? Vai ficar a critério de vocês. Se vocês querem tirar esse dinheiro do Prolabore ou quer que o consultório pague, isso vai ficar, a decisão é de vocês, tá? Tanto faz. Propaganda é toda a parte que vocês vão investir em marketing. Se está pagando alguma agência, se está fazendo tráfego, se imprimiu panfleto, se pagou carro de som, a rádio, o que vocês fizerem para divulgação do consultório, fez fotografia, por exemplo, para renovar as fotos do Instagram, a gente vai colocar aqui, tá? Tudo que for relacionado a propaganda e marketing, a gente vai colocar aqui. Se paga seguro, gente, vocês têm seguro da sala de vocês? Seguro da clínica? Quem é dono da clínica que está aqui na sala hoje, amanhã vocês vão ligar para o gerente do banco e vai fazer o seguro da clínica de vocês.
Isso é muito sério, tá? Infelizmente, a gente está à mercê de profissionais que a gente não sabe, principalmente se a instalação elétrica foi feita de forma correta ou não. Os nossos equipamentos puxam muita energia, tem muito curto-circuito acontecendo. Então, Deus o livre acontecer algum incêndio, alguma coisa, façam seguro da clínica, pelo amor de Deus. Se você é proprietário, faz o seguro. Se você aluga a sala, pede para o proprietário fazer, porque seus negócios estão lá dentro. Se pegar fogo, vai tudo pro pau, tá? Então, isso é muito sério, tem que ter seguro, ok? Suporte do sistema, o valor que a gente paga lá de mensalidade, então vocês vão colocar aqui. Treinamentos e consultorias, tudo aquilo de curso que vocês fazem, de especialização, de qualquer curso que fizerem em relação ao consultório, à carreira profissional de vocês, vocês vão colocar aqui. E o Vale Transporte, se vocês pagam Vale Transporte para a colaboradora de vocês, vocês vão colocar aqui. No final de tudo isso, a gente vai ter o lucro aqui. Oi. Eu, dando um exemplo, eu pago um contador e divido o outro contador com o meu sócio. Então, assim, tem muitas despesas que eu tenho minha junto com ele. Aí eu coloco, que nem no contador, eu coloco um contador. Pode somar o valor do seu contador com a metade do que você paga para ele. Tá. Então, vamos supor, é R$500. Você vai colocar lá 750. O lixo hospitalar eu coloco só a metade que eu pago. Exatamente. Quem está no caso da rede, tudo que for dividido, você vai colocar só a sua parte, não coloca a parte que o colega paga, tá? Só aquilo que é da sua despesa mesmo. Tá, já. Ok? Por exemplo, tem muita gente que divide secretária, né, na recepção. Então, a secretária que é lá da recepção também coloca só a metade, só o valor que você paga, tá? Aí, aqui no final, deixa eu colocar aqui um valor só para dar um valor aqui para a gente trabalhar. Então, olha só, o meu lucro operacional desse mês foi de R$15.270. Eu tive um lucro de 30,54%. Está dentro do ideal que a gente quer trabalhar com vocês? Sim ou não? Sim, porque eu não quero que vocês trabalhem com uma margem menor que 30, tá? Esse valor de 15.270 está obrigatoriamente no meu caixa, sim ou não? Por quê? Quem que vai abrir o microfone para me explicar isso? Vou repetir a pergunta. O valor do meu lucro operacional de R$15.270 está obrigatoriamente no meu caixa, sim ou não? Não, Por quê? porque às vezes você faz uma venda e você tem que lançar ela inteira. E você não recebe o valor inteiro dela, igual quando a senhora disse lá dos R$5.000. Se você parcela ele em 4 vezes, você não recebe ele os 4 meses, as 4 vezes no mesmo mês. É isso? Perfeito. Então, não é porque eu tive esse lucro dentro do mês que esse dinheiro vai estar na minha conta, a não ser que eu tenha feito todas as minhas vendas à vista ou tenha feito antecipação automática de tudo que passou no meu cartão. Aí sim, aí o dinheiro pode até estar na sua conta. Mas para quem vende no boleto e quem vende parcelado no cartão que não está antecipando, não necessariamente esse dinheiro vai estar na sua conta. Mas não é um dinheiro que está perdido, ele vai entrar para ser recebido nos próximos meses. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês têm alguma pergunta para fazer para mim, por enquanto, até agora, do que a gente já viu aqui? Não, deixa eu tirar aqui essa tela para ficar maior, para vocês conseguirem me enxergar melhor. Eu tenho uma dúvida. Fala, Dai. A antecipação automática. No meu caso, a minha maquininha, ela dá o valor cheio à tabela. Por exemplo, se eu parcelo em 12 vezes, hoje a minha taxa é 11,99. Eu não sei meu juro de antecipação. Como que eu vou fazer esse cálculo? Se varia de porcentagem? Você vai colocar lá na sua planilha, vamos voltar lá. Em quantas vezes você disse? Em 12 eu pago 11,99. Deixa eu até conferir aqui. Mas é quanto mais parcelado, mais caro é a taxa. Mais caro vai ficando, né? Isso, só que eles já me passam a taxa final, entendeu? Entendi. Então, você vai colocar em cima do valor da venda vezes o valor da taxa. Por Tá. exemplo, uma venda de R$1.000, É. 11,99.
99 é 12 vezes, né? Esse em 12 vezes. Vai ficar R$119,90 que vai ser descontado de você. Uhum, tá. Aí, olha só o que a Daiane trouxe de informação aqui. Vamos voltar no nosso DRE aqui para a gente começar a criar essa consciência de ter essas análises das porcentagens. Eu falei para vocês que o ideal da gente ter é entre 30% e 35% de margem, certo? Se eu não embuto a minha taxa para o meu paciente pagar, eu já estou perdendo aqui 12% só de juro de antecipação. Então, gente, é uma operação que não fica sustentável. Não dá para a gente trabalhar com antecipação, a não ser que a gente esteja embutindo o juro para o meu paciente pagar. Senão, a minha margem vai estar sempre esmagada, está sempre esmagada. Eu estou trabalhando igual um camelo e não sobra dinheiro no meu caixa. E a gente não consegue descobrir o porquê que isso acontece. Tá? Ficou claro isso? Então, você vai fazer essa conta sempre, tá? Se ele te dá o valor total da taxa, não tem problema. Você pode calcular no valor total mesmo. Você já sabe agora o que é porcentagem. Você já entendeu que você tem que ter entre 30% e 35%. Pagar 12% de taxa não é um bom negócio para vocês, entendem isso? A não ser também que a minha precificação esteja, por exemplo, lá com 45%. Se eu estou com 45% de margem, estou conseguindo cobrar acima do mercado, aí você consegue ainda absorver esse custo. Senão, não. Senão, não é um bom negócio para você. E na maioria das vezes a gente não consegue, né, gente? Cobrar 45% de margem, imagina? Muito mais caro do que os colegas estão cobrando, o nosso preço não fica competitivo daí, né? Então, quando a gente tiver aula de precificação, que é a próxima aula já, vocês vão conseguir compreender isso. Eu não posso formar o meu... Conta aqui para mim, vamos adiantar isso aqui. Como que vocês formaram o preço de vocês para cobrar o que vocês estão cobrando hoje no consultório? Eu quero ouvir. Pode abrir os microfones aí, não é para ter ninguém ter vergonha não, tá? Como que é? Vocês estão cobrando? Na época, no começo eu nem sabia, né? Quando eu comecei a alugar sala. Hoje eu tenho meu consultório, mas eu comecei alugando sala, né? Eu fazia mais ou menos, como eu tinha saído de uma clínica, eu fazia mais ou menos baseado na clínica que eu trabalhava antes. Uhum. Aí depois uma colega minha me deu uma tabela do Excel que calculava, mas eu não sabia preencher ela muito certo, assim, e aí essa tabelinha, ela me dava o custo do tratamento, tá? Aí eu comecei a clarear o negócio. Uhum. Mas hoje eu faço mais ou menos a base do mercado e mais ou menos o meu custo de material. Uhum. Mas, sinceramente, eu não sei se está certo ou não. Tá, nós vamos descobrir já na próxima aula se tá certo ou não fazendo assim. Quem mais, galera? Eu quero saber. Vitória, você que trabalha aí com alinhador, como que você tá fazendo seu preço? Então, é também baseado aí nos colegas. Mais ou Preço menos, de mercado. eu sei o custo que eu tenho, né? E aí eu jogo aí o que eu acho que eu tô ganhando, o que eu acho que eu tenho de lucro, entendeu? Certo. Quem mais pode Por compartilhar? isso o desespero. Por isso o desespero. Calma, daqui a pouco ninguém mais vai estar desesperado. Vai saber porcentagem para fazer negociação e dar desconto para os pacientes. A Thaís também está fazendo baseada nos colegas. Quem mais quer compartilhar? Max. Oi, então, aqui a gente faz também baseado no mercado. A gente pesquisa mais ou menos o que está cobrando dos colegas e baseado mais ou menos também na hora clínica. Uhum. Perfeito. Já falou uma A coisa gente aqui tenta, que eu gostei. a gente tenta aproximar de algo, né? Mas ainda estamos fazendo errado. Perfeito. Pessoal, olha só. Matemática é uma ciência exata. Então, eu ouvi aqui, eu acho que, eu penso que, é mais ou menos. Então, a partir de agora, no consultório de vocês, isso não vai existir mais. Ou é ou não é. Ou é 20% ou é 30% de margem. É assim que a gente vai trabalhar. E vocês vão saber exatamente fazer as negociações de vocês, sabendo se vocês estão ganhando dinheiro ou não. A partir de agora vai ser assim, tá?
Quando a gente preencher toda a nossa planilha... Ah, tá, e mais um detalhe. Vocês estão se baseando no preço do mercado. Ok, isso é importante. A gente tem que fazer essa análise, principalmente para eu não estar cobrando fora, nem para mais, nem para menos. É uma análise que eu faço, mas isso não pode ser o fator determinante do meu preço. O que vai determinar o meu preço é o meu custo. O custo de vocês é igual ao custo do consultório do colega? Então, se você está se baseando no consultório do colega, você pode estar no prejuízo ou pode estar ganhando muito mais. Porque você tem que saber se o seu custo operacional é maior, você não vai, principalmente para gente, pessoal que tem clínica, gente, que tem um custo maior, mais colaboradores, não adianta que você não vai conseguir cobrar o mesmo custo daquele consultório birosquinha ali de esquina, não dá, porque o custo operacional deles é muito menor. Então, para quem tem um custo maior, aonde que a gente tem que investir para poder conseguir cobrar mais do nosso paciente? O que eu tenho que fazer? Investir na jornada do meu cliente como um todo, na experiência do meu paciente. Quando a gente estiver mais para frente nas aulas de vendas e tal, a gente vai trabalhar muito isso. Como que eu agrego valor? Como que eu consigo subir meu preço? Porque eu não quero o aluno meu cobrando menos que 30 de margem, não quero, de verdade. Eu quero que vocês cobrem bem. Eu quero que vocês trabalhem com procedimentos high ticket, mesmo que sejam consultórios mais simples, de bairro, não tem problema. Você pode ser o dentista mais caro do seu bairro. Tem problema, a gente cobra e vai ajustar o preço para caber ali dentro dessa margem de 30%, 35%. Ok? A partir desse conceito que a gente construiu juntos hoje, do que é faturamento, do que é custo variável, do que é custo fixo e do que é lucro, agora vocês já entenderam. A gente vai voltar um pouquinho aqui só para vocês entenderem que se eu tenho aqui 77% de margem de contribuição, que é o que sobrou para pagar o meu custo fixo, vocês vão olhar aqui para a porcentagem do custo fixo de vocês. Porque quando a gente olha isso daqui, a maioria das pessoas estão com a retirada muito maior do que pode tirar, e isso aqui eleva muito o custo fixo de vocês. Se eu elevo muito o custo fixo de vocês, eu esmago meu lucro lá embaixo, muitas vezes não sobra dinheiro, por quê? Porque vocês estão tirando a mais. Então, quando vocês preencherem a planilha, faz essa observação e olha qual é a porcentagem que está dando aqui da sua retirada. Evelyn, tem uma porcentagem ideal da minha retirada? Não, não tem. Não tem uma fórmula para isso. A gente vai usar o bom senso mesmo. Se eu ver que seu consultório não está dando conta de pagar aquilo que você está retirando, eu vou falar, cara, não tem condição. Ou a gente aumenta o seu faturamento, ou infelizmente nós vamos ter que diminuir isso aqui, porque se continuar nesse ritmo, seu consultório tem chance de quebrar nos próximos 3 meses. Eu sou muito sincera, tá, gente? Eu falo a real. Ou a gente dá um jeito de faturar mais, tem que vender mais, ou então a chance de quebrar é grande. E quando eu vejo que o aluno não tem perfil para empreender e que não vai dar conta, eu falo, vende a clínica, vende o consultório. Eu já fiz aluno vender franquia, porque eu não tinha condição de manter aquilo. Tá? Então, eu sou muito sincera com vocês em relação a isso, a fazer essas análises e jogar real, ó, larga a mão, porque você tem perfil para trabalhar de colaborador e não de dono do negócio. Se continuar fazendo isso, daqui 3 meses você não tem mais seu consultório, porque vai estar devendo até as cuecas. Eu falo mesmo, tá? Porque eu preciso ser verdadeira com vocês, eu não vou ficar iludindo ninguém. Beleza? Tudo bem? Quando a gente construir esse conceito aqui, a gente vai ter... Quem lembra do ponto de equilíbrio que assistiu lá nas aulas? O ponto de equilíbrio, gente, é um conceito novo para vocês. E é um cálculo que ele vai calcular aqui na planilha. Eu não quero ninguém fazendo ponto de equilíbrio de cabeça, não precisa, porque ele já vai dar pronto para vocês. Mas é aquele número que vocês precisam saber. Eu tenho que vender tanto no mês para poder pagar minhas contas. Isso vai trazer uma paz na vida de vocês, gente, que assim é surreal. Eu tenho que ter um número, eu tenho que ter um norte. Quanto que eu tenho que vender no mês, Evelyn, pelo menos, para poder fechar o mês? Ok, sem estar devendo ninguém, com as minhas contas todas pagas, sem estar me bloqueando, me preocupando, não. Então, a gente vai ter esse número. Ele vai calcular que, de acordo com os seus números, a planilha já vai me oferecer esse número pronto aqui, tá? Então, olha só, meu indicador 3 aqui, ponto de equilíbrio financeiro, R$30.204. Isso aqui vai ser o nosso ponto de partida. Eu não sei se vocês já viram... os alunos que postam lá nos stories, bati a meta ouro e tal, vocês vão entender agora o que é isso. O que é esse raio dessa meta ouro? Da onde que apareceu esse negócio?
não é do além, tem uma explicação, tá? E vocês vão entender isso aqui agora. O ponto de equilíbrio, que é esse número que o DRE de vocês vai apresentar, é o mínimo que vocês precisam fazer para poder pagar as contas do mês. Então, esse vai ser o nosso ponto de partida, que é a nossa meta bronze. Anotem aí. A nossa meta bronze vai ser o nosso ponto de equilíbrio. Então, todo mundo aqui vai saber o ponto de partida, da onde tem que sair. Evelyn, como que eu pago comissão para minha secretária? A gente vai aprender também, a partir disso aqui. Se a gente vendeu o ponto de equilíbrio, ou seja, a meta bronze, alguém tem que ganhar comissão? Sim ou não? Vocês acham justo pagar comissão para a secretária em cima da lucratividade ou do faturamento que tiveram se a gente vendeu somente para pagar as contas? Não, né, gente? Tá errado. Quem tá pagando comissão aí, depois vai me mandar como tá fazendo para a gente poder fazer esse ajuste. Porque muitas vezes, quando a gente faz o ajuste do pagamento de comissão e fica ruim para elas saem do consultório. Então, a gente vai ter que trabalhar isso muito certo, tá? Porque se a secretária for muito boa, não compensa perder. Aí a gente vai ter que ver o que vai fazer. Porque hoje tá difícil para achar, misericórdia. Então, olha só. Vamos definir aí a meta bronze de vocês. Qual que é a meta prata? É um pouco a mais do que a gente tem que faturar na bronze e a ouro é mais ainda. Então, a gente coloca desafios para vocês. É lógico que meu sonho é que todos vocês vendam ouro todo mês, né, gente? É lógico, né? Então, a gente tem como calcular isso. Aqui, a gente vai ter um simulador, ó. Aqui nessa parte rosa, a gente tem um simulador. Bom, eu vendi 30, mas eu quero que me sobre 15 mil de lucro por mês. Aí, ele vai te dar aqui quanto que você teria que faturar para atingir sua meta ouro. Olha que maravilha isso aqui. Então, se você quiser ter 15K de lucro, você tem que faturar 49.649. Pode arredondar aí para 50 mil. Aí, Evelyn, eu sou audaciosa, eu quero uma meta maior ainda, porque, né, eu quero alcançar. Então, vamos pôr aqui 30 mil de lucro. Aí, você teria que vender 69 mil no mês. Evelyn, tem um valor que a gente tem que colocar para atingir meta prata ou ouro? Não. Eu vou avaliar de acordo com o histórico de vocês. Por quê? Adianta eu colocar um negócio surreal aqui e vocês não conseguirem atingir? Não, né, gente? Então, vamos começar pé por pé. A gente coloca uma meta prata um pouquinho maior que a bronze, a ouro um pouco maior, para a gente poder ir testando esses alcances de vocês. Tem gente que rapidamente consegue atingir a meta ouro e vem batendo essa meta ouro ao longo do mês. Vocês acham que eu vou deixar assim fácil para vocês? Não. Terceiro mês de meta ouro batida, a gente já suspende um pouco mais. Porque se vocês não tiverem desafios, vocês vão desanimar. Ai, que sem graça, já estagnei nesse tranquilo, não vou ganhar mais? Não, tem condição de ganhar mais. Como que a gente vai fazer? Se eu não tenho mais horário na minha agenda, já está na hora de colocar um colega. Aí é a hora de colocar uma segunda cadeira, uma terceira cadeira. Não é a hora de fazer grandes investimentos sem ter isso daqui. Tem gente que abre clínica de 3 cadeiras aí, não tem paciente para nenhuma. Gente, está perdendo dinheiro. Então, a gente tem que crescer a clínica conforme vai crescendo o nosso fluxo. Atingir o meu padrão de meta ouro, a minha cadeira já não tem mais espaço para atendimento, a gente coloca a segunda, coloca a gente para trabalhar, e assim a gente vai aumentando o nosso faturamento, o nosso fluxo, o nosso caixa ao longo do tempo. Tudo bem até aqui? Então, depois que vocês terminarem de preencher essa parte do DRE, essa coluna toda aqui da esquerda, vocês vão olhar para o ponto de equilíbrio de vocês, que é esse indicador número 3 aqui. Aí vocês vão calcular e vão me pedir opinião. Evelyn, o que você acha aqui de meta prata, meta ouro e tal? Eu vou olhar um por um e vou dar o feedback para vocês. Pessoal, tem outras coisas aqui no nosso DRE, que é o balanço e essa parte de memória de cálculo, que são as dívidas, que eu não vou passar hoje ainda para vocês, porque senão vai ficar muita informação e vocês não vão conseguir preencher. Vamos, então, por partes, que daí a gente consegue preencher certinho, ok? Então, a gente já tem a planilha de despesas pessoais, o fluxo de entradas e saídas do consultório para vocês conseguirem preencher isso aqui, e o DRE para a gente poder preencher, para na próxima aula a gente já entrar na nossa planilha de precificação. Tudo bem até aqui? Ok? Eu vou falar um pouquinho mais ainda com vocês da parte das nossas metas. Por quê? Alguém aqui, deixa eu fechar aqui para eu ver a carinha de todos vocês. Alguém aqui já está trabalhando com metas, com projeção de faturamento para o consultório? Já tem isso claro? Ou vende aquilo que chega? Como que está sendo isso para vocês? Max não trabalha com meta?
Quem mais? Pode responder, pode abrir o microfone, quiser responder no chat, fica à vontade. Vitória também não. Agora você, maioria não, né? Dai também não, Karina também não, Amanda também não. Imaginem aqui comigo. Trabalha com ponto de equilíbrio, tá? Priscila também não, ok. Hoje, vocês estão atendendo os pacientes que chegam para vocês ou vocês estão fazendo alguma estratégia de captação de novos pacientes? Como que tá isso aí para vocês? Pode abrir o microfone e falar, tá, gente? Não precisa ficar só no chat, não. Quanto mais interativa for nossa aula, melhor. Conta para mim. Vocês estão trabalhando somente com quem está vindo para vocês ou vocês estão fazendo? Márcia, só indicação, tá sem microfone, ok? E o restante? Como que tá a chegada dessas pessoas aí no consultório para vocês? O meu é só indicação. Larissa, só indicação? Eu trabalho de 3 formas. Fala, Dai. Indicação de outro dentista, porque eu faço endodontia, mas aqui na minha cidade é bem restrito, assim, eu tenho 1 ou 2 parceiros que mandam para mim. Tenho captação Instagram, mas não é o principal. E aí eu tenho minha base de dados, que eu sou bem criteriosa, eu mando mensagem enquanto o paciente está mais de 6 meses sem vir, eu faço controle das profilaxias bem certinho e tento fazer, eu já fiz até campanha de cashback aqui e tal, no início, logo que eu inaugurei o consultório, em janeiro. Certo. Então, eu faço assim, essas 3 formas, né, de trazer o paciente. Isso. Okay. Quem mais quer compartilhar? Eu faço marketing digital, tenho uma equipe que faz, impulsiona Instagram, Facebook e Google. Certo. E Lari, conta para mim o seguinte, você tem controle de quantos leads vieram e quanto que você vendeu quanto que você faturou dentro do mês desses pacientes que vieram do digital? Não, eles só impulsionam, fazem a arte e impulsionam, não dão respaldo nenhum. Então, hoje você está investindo uma verba nos anúncios que você não sabe se você está tendo retorno. Exato. Perfeito. A gente vai trabalhar muito isso também, tá? Quando chegar lá na parte do marketing, vocês vão ter controle total dos leads que chegaram. Lead, gente, para quem não sabe, é o contato que chega no WhatsApp de vocês. Ou qualquer contato, seja independente do canal. Passou na frente da clínica, entrou, é um contato. Ligou, mandou o WhatsApp, direct no Instagram, independente do canal que essa pessoa chegou, ela é um lead, ela é um contato para você. É uma terminologia que a gente utiliza no marketing digital. Essas pessoas que chegaram para a gente no nosso Instagram, elas precisam ser agendadas e a gente tem que fazer a avaliação e vender para essas pessoas. Eu tenho que ter total controle dos leads que chegaram dos anúncios que eu fiz para saber se o valor que eu estou investindo nos anúncios está tendo retorno para mim. Porque se não estiver tendo retorno, eu preciso cortar esse negócio ou mudar a estratégia. Muitas vezes a gente não sabe o que a agência está fazendo. É a mesma coisa, o motor do nosso carro estraga, a gente leva na oficina, vocês entendem o que o mecânico faz no motor? No digital é a mesma coisa. E a maioria das agências não passa os relatórios que tem que passar, inclusive eles me odeiam porque eu fico em cima, eu cobro, cadê? Quantos leads tiveram? Cadê o faturamento desse povo aqui? Tá errado, ó, vocês estão gastando aqui, tem clínica que tá gastando 4 mil reais de tráfego e não tem R$1 de faturamento, paciente só de indicação. Então, assim, vamos cortar, ou a estratégia tá errada, então a gente vai cortar vocês. Eu sou, sabe, chata com isso. Então, quando a gente chegar lá na parte do marketing, vocês vão aprender a olhar para os relatórios de vocês e entender se vocês estão ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro com as agências que vocês estão contratando para fazer os anúncios de vocês, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Mas agora eu vou ensinar para vocês como que vocês vão trabalhar com metas. Porque a partir de agora, todo mundo já vai saber o seu ponto de equilíbrio, ou seja, o mínimo que você precisa vender dentro do mês. Aí a gente vai dividir isso daí dentro do nosso mês, por quê? Uma meta, gente, ela não é batida aleatoriamente. Eu não posso depender somente dos pacientes que vêm para mim, para o consultório,
do além, porque alguém indicou, porque ele teve necessidade, porque ele sentiu dor de dente, porque quebrou um dente, porque ele viu você no Instagram de alguém, a gente não pode depender disso. Eu preciso criar uma estratégia para eu poder atingir aquele mínimo que eu tenho que vender ali no mês. Então, se o seu mínimo é 30 mil reais, o que é que você vai fazer dentro do seu mês para você vender os 30 mil reais? O que é que você vai vender para os seus pacientes dentro do seu mês para você bater os seus 30 mil reais? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai olhar o histórico dos seus faturamentos anteriores. Segundo, a gente vai olhar para os seus preços e entender quais são os seus procedimentos mais caros. Então, a gente vai investir na captação desses pacientes que têm um poder aquisitivo maior para pagar aqueles procedimentos mais caros. Quais são aqueles procedimentos que trazem em volume para você? Por exemplo, quem é ortodontista ganha dinheiro no volume da manutenção. Então, a gente vai entender qual que é o comportamento do seu consumidor aí, para a gente poder trabalhar e criar uma estratégia para vocês baterem as metas de vocês. E meta, gente, é todo santo dia. A meta, ela é batida diariamente. Então, como que a gente vai calcular isso? Gabi, deixa eu só pedir para ela mandar aqui a planilha de meta, que eu já vou passar isso aqui para vocês agora, rapidinho. Manda a planilha de meta para mim aqui no WhatsApp, por favor. Então, eu vou ensinar para vocês agora que a gente vai ter que fazer um controle muito rígido das nossas metas. Chegou no final do dia, eu vou olhar quanto que eu vendi hoje. Fulana, nós temos que correr atrás, porque isso, gente, vai ser um desafio que vocês vão instigarem as secretárias a correr atrás das metas também. Depois eu vou passar para vocês qual que é a reunião que vocês vão fazer, como que vocês vão conversar com elas, apresentar as metas, mas isso vai ser só depois que a gente tiver definido a planilha preenchida, né? Não é agora ainda. Mas vocês vão entender já que as metas a gente tem que bater vendendo diariamente. Deixa eu abrir aqui, que aí a gente já vai trabalhar isso aqui junto com vocês. Espera aí. Assim como o nosso DRE, a nossa planilha de metas, ela já tem todos os meses do ano para poder facilitar a vida de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês verem que legal que é essa ferramenta. Olha só. Aqui nos dentistas, a gente vai colocar quem são os dentistas que fazem avaliação na clínica. Por quê? Quem são aquelas pessoas que vendem. Então, muitas vezes, a gente tem os donos só que fazem avaliação e os dentistas parceiros vêm só para executar o procedimento. Então, se você vende e os outros vendem também, você vai colocar o nome de todo mundo que vende. Se é só você que vende, ou só você e seu sócio, aí vai depender de cada um. Se precisar aumentar aqui as linhas, avisa que a gente aumenta, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar o exemplo aqui da Renata, que tem que vender 50 mil por mês. Coloquei a meta da Renata lá mensal, de 50 mil. Aqui, ele já vai dar a minha meta semanal. Renata, você tem que vender R$12.500 por mês. Acabou a sexta-feira, você atende no sábado, tem que olhar. Vamos olhar o histórico? Por que a gente tem que fazer isso? Eu vou esperar chegar lá dia 25 para olhar que eu não vendi nada no mês? Se eu não vendi na primeira semana, cara, eu tenho que correr atrás de vender na segunda e na terceira para garantir que na quarta semana eu já vou estar mais tranquilo. Então, isso aqui a gente vai olhar todo dia, a gente vai colocar no processo de vocês. Acabou o dia de atendimento, eu vou olhar quanto que eu vendi, tá? A nossa meta diária vai depender de uma situação. Quantos dias vocês estão atendendo dentro do mês? Tem gente que atende mais de uma clínica, tem gente que trabalha só meio período, tem gente que atende só 3 vezes na semana e tem gente que atende todo dia. Então, vai depender, não tem como eu colocar um dia fixo aqui, vai depender da quantidade de dias que vocês estão trabalhando. Então, vocês vão clicar, tem um segredinho aqui nessa meta diária. Vocês vão clicar em cima e tem uma fórmula que tem um número aqui. O número que está aqui, que vai para vocês, é o número 16, como se fossem 16 dias trabalhados. Então, vocês vão colocar aqui nesse número a quantidade de dias que vocês trabalham. Não, Evelyn, eu trabalho mais, eu atendo 20 dias por mês. Então, a sua meta diária vai ser menor do que uma meta de alguém que vende 16 dias. Ficou claro isso aqui para vocês? Então, Renata, todo dia para vender 50 mil reais, você tem que vender 2.500 reais.
E que você vai vender para você fechar a sua meta diária de R$ 2.500, Renata? Fala aí para mim. Pode abrir seu microfone. Vou ter que correr atrás de paciente de ortodontia. Hoje você está vendendo o seu tratamento é manutenção ou vende o tratamento fechado? Manutenção. Quanto que você cobra de manutenção? 120. Então, se você fosse vender só manutenção, R$ 2.500 dividido por 120, você teria que atender 20 pacientes no dia, tá? Além da orto, o que você vende? Restaurações, daí a profilaxia. Aí, o que a gente vai fazer? Depois que tiver tudo precificado, a gente vai olhar para os seus preços e vai entender o que eu consigo vender para eu conseguir atingir a minha meta de faturamento, ok? Aqui, gente, você tem que ter clareza de uma coisa. Quem vende procedimento muito barato, muitas vezes não vai conseguir atingir aquela meta que projetou, tá? Isso aqui é claro, a conta não fecha. Então, ou a gente melhora o preço, ou tem que aumentar o volume de atendimento para poder atingir aquela meta. Então, a gente vai criando essas consciências para vocês conseguirem fazer essas análises, ok? Então, quem faz ortodontia? Eu vou ter uma aula específica com os ortodontistas para ensinar vocês a venderem tratamento fechado e não depender mais de venda de manutenção. Quem faz a harmonização facial, a gente vai fazer uma aula específica de vendas de protocolos anuais de harmonização, que está dando muito certo. E eu não quero depender de vocês ficarem vendendo só Botox, porque isso não dá dinheiro, tá? É verdade. Então, vocês vão aprender a amarrar o paciente o ano todo com vocês. Galera da harmonização e da orto, especialmente, quando a gente estiver mais para frente na aula de vendas, eu vou dar uma aula específica para vocês, ensinando vocês a fecharem esses tratamentos maiores. Para vocês não ficarem dependendo daquela manutenção pingada ou de procedimentos ali que o paciente, agora com essa banalização da harmonização, fica fazendo pichincha de preço para ver qual que é o mais barato, ok? Beleza, então a gente vai aqui para continuando a nossa planilha. Hoje eu vendi R$ 2.000 no consultório. Ele vai mostrar aqui para você, ó, todo dia, quanto que tá faltando para você terminar de vender no mês. Gente, não tem como a gente não ter clareza fazendo isso daqui todo dia. Todo dia vocês vão preencher isso aqui para mim. Qual que é o final da nossa planilha? Colocar aqui quanto que vocês têm de orçamento em aberto. O que a gente faz com o orçamento que fica em aberto dentro da pasta ou dentro do sistema? O que vocês estão fazendo com esse povo? Eu corro atrás, eu ligo, vejo se a pessoa não quer vir fazer, peço, eu não, né? A secretária, no caso, e a gente, claro que tem que ter bom senso, né, Evelyn? Porque às vezes tem paciente que você vê que não vai fazer, tá enrolando, que eu também não gosto de ser aquele comércio chato, sabe? Mas eu tento ali, por exemplo, o paciente tá um clareamento em aberto, porque às vezes a pessoa fez aqui só uma limpeza e daí eu passei o valor do clareamento no dia que eu faço a limpeza, por exemplo. Eu espero ali uns 7 dias e ligo. Peço para a secretária ligar, ver se ele não quer agendar o horário para iniciar o clareamento. Aí, e peço se a pessoa tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa, um motivo por não estar fazendo. A pessoa, daí depois dá mais uns 15 dias, eu ligo de novo. A pessoa me enrolou, eu já não encho mais o saco. Certo. Quem mais está acompanhando os orçamentos que estão em aberto? O que vocês estão fazendo, pessoal? Eu tenho muito paciente que vai fazer orçamento pensar em Invisalign, né? E aí eu também, às vezes, quando, sei lá, vai mudar o ano, aí vai aumentar o preço, aí eu mando pro paciente, ou quando eu vou fazer um desconto semana de alguma coisa, ou Invisalign Experience, daí eu mando o paciente chamando ele de volta. Mas também, igual ela falou, num certo limite ali também, 2, 3 vezes no máximo. Quando eu vejo que o paciente, assim, até pode, mas tá enrolando, aí eu insisto mais um pouco, senão eu largo mão também. Tá. Alguém aqui não tá indo atrás dos pacientes que vêm fazer orçamento, gente? Que às vezes está ali na correria do dia a dia, tá com a agenda cheia e não corre atrás desses orçamentos que estão em aberto. O que vocês estão fazendo?
Deixa o paciente, não vai atrás. Tem alguém nessa situação? O que eu vou pedir para vocês agora? Todos os orçamentos que tiverem em aberto, vocês vão colocar o valor aqui para mim. Então, hoje acabou o dia, soma tudo que está em aberto. Quem está trabalhando com o sistema já vai ficar mais fácil de puxar esse relatório. Quem não tem, soma na mão mesmo e vai colocar aqui para mim. Todos nós devemos ter orçamentos em aberto. Por quê? Porque se a gente não tem nada de orçamento em aberto, a chance de fazer a conversão da venda não existe. Então, todo mundo tem que ter orçamento em aberto para a gente poder trabalhar a conversão desses orçamentos. E para isso, a secretária de vocês vai receber um script. Eu acabei de renovar o script, eu escrevi ele todinho de novo, inclusive com várias objeções. Paciente que tem medo, paciente que falou que está caro, paciente que falou que vai ver com o marido, paciente que achou o tratamento muito longo, tudo, tem tudo. Como que a sua secretária deve abordar esse paciente para a gente poder fazer a conversão dessa venda, tá? Eu vou enviar isso daqui para vocês no momento certo, não é agora ainda. Então, oi. Deixa eu te perguntar, eu tenho vários tratamentos em aberto e assim, eu vou puxando semanalmente, né? E aí eu tento puxar de uma data extensa para ir acompanhando desde longo prazo. Quantas vezes eu tenho que entrar em contato com esse paciente? Porque chega um ponto que eu acho assim que eu estou estressando o paciente. A gente vai fazer assim, ó, Elisa, isso é uma dúvida, né, que até as meninas aí já falaram também, até que ponto eu posso ir, né? Porque tem gente que não faz o acompanhamento do orçamento em aberto, porque fica com vergonha, com medo de achar chato. Tem gente que já falou para mim assim, até que não faz, porque vai achar que o paciente vai achar que o dentista tá desesperado, que tá sem dinheiro, não sei o quê. Não, calma. A gente tem um processo para que isso aconteça, tá? Vocês vão receber o fluxo de atendimento do processo certinho de como fazer o acompanhamento desses orçamentos. Então, assim, ó, para a gente adiantar isso já, o paciente vai vir hoje, vai fazer o orçamento aqui comigo. Ele não fechou no momento da avaliação. Esse paciente, ele vai para o follow-up, que é o acompanhamento da minha secretária. Quem tem sistema, já tem o follow-up no sistema. Quem não tem, vai ter que separar na mão mesmo e fazer uma planilha ou separar os orçamentos na mão para poder acompanhar. Daqui 2 dias, se o paciente não entrou em contato com vocês, a gente vai mandar uma mensagem para ele de WhatsApp. Tem a mensagem, vocês vão receber o que vocês vão falar para ele. Está escrito lá, bonitinho. Todas as vezes que eu abordo o meu paciente, eu sempre tenho que terminar o meu texto com uma pergunta, porque eu não fico deixando a conversa vazia. Então, até as perguntas que vocês vão fazer no final de cada mensagem, tá lá escrito bonitinho como que a secretária vai mandar. Paciente não respondeu, mais 2 dias vocês vão mandar de novo. Paciente não respondeu, vocês vão mandar mais 2 dias de novo, finalizando o atendimento de vocês e tem a mensagem de finalização, que vocês estão à disposição e tudo mais. Fica uma coisa super elegante, super discreta e vocês não vão estar enchendo o saco de ninguém. Esses pacientes que receberam essa mensagem de finalização, eles vão ficar até sem graça. E quando eles realmente resolverem fazer o tratamento, eles vão procurar por vocês. E vocês podem ficar tranquilos que isso vai acontecer. Agora, quando tiver alguma objeção, você vê que a pessoa quer, mas está ali em cima do muro, pronto para empurrar para dentro, aí tem as mensagens que vocês vão trabalhando na mente das pessoas para poder empurrar essa pessoa para dentro e vocês fazerem a venda, tá? E a gente vai aprender na aula de vendas as objeções, que é medo, maioria, medo, preço, o tempo do tratamento também, tem muito paciente que não faz porque às vezes acha que o tratamento é longo demais, então tem ali tudo que a gente pode fazer para poder fechar essa venda dessas pessoas, tá? Então, a gente vai ter esses processos certinho, mas o fluxo é esse. A cada 2 dias entra em contato, no terceiro contato, o paciente não está nem aí, agradece, vocês estão à disposição e finaliza o atendimento, tá? Tem certinho lá o fluxo para vocês, daqui uns dias a gente já vai enviar, ok? Então, pessoal, olha só, os orçamentos em aberto, vocês vão escrever lá para mim, somar todos os dias. Então, tá faltando 48 mil para bater a meta, e eu tenho aqui 2 mil, 3 mil, sei lá, tem clínica que termina com mais de 500 mil de orçamento no final do mês, quando o fluxo é um pouco maior. Eu fico quase louca quando eles não batem a meta e tá com muito orçamento em aberto, quer dizer o quê? Que a secretária não está fazendo o trabalho dela, que o dentista não está fazendo o trabalho dele também, porque quando eu tenho orçamentos maiores, quem tem que ligar são vocês.
Tratamento de reabilitação, harmonização que tem valor alto, Invisalign. Gente, vocês precisam ligar para o paciente. Quando vocês estão fazendo um orçamento, por exemplo, numa loja de material de construção ou fechando um projeto de arquitetura, o que dá mais credibilidade? O dono da empresa ligar ou o funcionário? O que dá mais credibilidade para o paciente? Por que vocês não podem passar a mão no telefone e ligar para o paciente de vocês? Isso não é obrigação só da sua secretária. Vocês vão começar a converter muito mais vendas fazendo a ligação, principalmente para os pacientes high ticket. Quem tem que ligar são vocês. O paciente quer se sentir importante, faz diferença. Vocês podem achar que não, mas faz, tá? Então, esse gerenciamento dos orçamentos que estão em aberto, gente, vocês têm que ficar em cima. Ver se a secretária loga no WhatsApp Business, no computador dela e no seu, que tem como fazer isso, para vocês fiscalizarem como que elas estão conversando com o paciente. Será que elas estão fazendo o que tem que fazer? Olhando lá todo dia, todos os orçamentos em aberto que elas precisam entrar em contato? Então, a partir de agora, a gente vai fazer esse gerenciamento de todo esse processo financeiro para a gente poder garantir a nossa meta ouro todos os meses, ok? Ninguém aqui vai falar para mim mais agora que não sabe quanto que tem que vender por mês, que vocês vão saber sim. Agora todo mundo tem que estar com a língua afiada, sabendo aquilo que tem que vender. Ok? Gente, eu passei... Ah, não. Achei que era 19h42, mas faltam 20 minutos ainda para a gente poder discutir aqui e terminar a nossa aula. Eu não gosto de passar muito das 2 horas, senão vocês vão ficando... Pega fogo a cabeça, já, já. Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Vamos fazer a revisão. Essa é a minha meta mínima ou é a ouro? Qual meta, Dai, você está falando? A que aparece no DRE? A que você vai planejar na planilha de metas? Ah, tá. Lógico que vai ser a ouro, querida. Você acha que vai vender pouco? Negativo. Pode colocar a meta ouro lá na planilha de vocês. O que vocês vão fazer? Lógico que eu não sou uma bruxa má. O que tem aqui, ó? Aqui já tem, ó, a bronze, a prata e a ouro. Vocês podem acompanhar por aqui também. Mas a que a gente vai colocar lá para vender vai ser a ouro todo mês, tá? Eu quero que vocês vendam a meta ouro de vocês. Mas é lógico que vocês têm que estar por dentro, né, do mínimo e o que a gente projetou de prata aqui, tá? E aqui é muito legal porque, assim, essa planilha, como que ela funciona? Conforme você for alimentando, ela vai alimentando os gráficos também. Então, é muito legal, você pode acompanhar por dentista, ó, o dentista 1, 2 e 3, vocês conseguem ver quem está vendendo mais. Ah, gente, uma coisa que é muito importante que eu falar para vocês disso aqui é o seguinte, quem tem mais de 2 vendedores na clínica, mais de 2 avaliadores, de 2 pessoas que atendem a avaliação para fazer a venda, tem que saber o seguinte, tem gente que vende mais e tem gente que vende menos. Então, vamos supor que a meta ouro da clínica é 50 mil, vocês colocam 25 para cada, tá certo isso? Depende. Não pode colocar igual. Porque se você vende muito mais que o teu colega, você vai ter que colocar a sua meta proporcional. Então, eu tenho que estudar o meu histórico. Se você vende 60%, 70% dos orçamentos fechados, seu colega 30%, 40%, a gente tem que fazer esse equilíbrio. Se eu coloco racho igual para todo mundo, a chance disso dar errado e a gente não atingir a nossa meta é muito grande. Então, vocês vão ter que fazer um trabalho estratégico mesmo, de ver quem são os melhores vendedores, ranquear isso, dentista 1, 2, 3, 4, 5, depende da quantidade. Se for só você, é só você mesmo, daí é você com você. Mas quem tem mais de um vendedor tem que ter essa consciência para não errar na estratégia da meta lá no final do mês. Ok? Tudo bem assim? Tá? Então, Dai, tá aqui, ó, bronze, prata e ouro, vocês vão acompanhando aqui, tá? Porque ele vai te dar. Se eu mudo aqui, ó, por exemplo, eu vendi aqui, ó, olha lá como vai mudar. A bronze, eu posso colocar aqui, ó, se eu coloquei ali que é 50, eu vou colocar igual a gente fez lá no DRE, 30, 49 e 50 mil. Vocês vão preencher lá bonitinho. Então, para bater minha bronze, tá faltando 28, para bater minha prata, tá faltando 47. Não era 49, não.
Peraí, deixa eu olhar de novo lá que eu tô ficando doida já. Era 69 a ouro, desculpa, deixa eu colocar aqui de novo. 69, a outra eu lembro que era 49. Então, a gente vai colocar aqui, Renata, sinto lhe informar, mas eu coloquei 19 mil a mais na sua meta aqui. Então, tá aqui, ó, falta 28 para bronze, falta 47 para prata e falta 67 para ouro. Aí, Evelyn, hoje eu fechei um orçamento bom lá de 15 conto. Aí eu vou colocar aqui, ó, 17 mil de total vendido. Ele já dá para mim aqui, ó, 13 para bater a prata, então falta 13 mil para fechar o mês, no mínimo, 32 para prata e 52 para bronze. Então, isso aqui vocês vão acompanhando todo dia. Não tem erro, não tem escuridão mais. É preto no branco. Ok? Uma coisa que a gente vai trabalhar semana que vem, gente, que é bem legal, é o seguinte. Vocês vão entender que somente ajustando o preço, vocês já vão conseguir aumentar o faturamento de vocês sem aumentar a quantidade, a carga de trabalho. Porque o segredo do consultório para poder trabalhar menos e ganhar mais é aumentar o preço. Então, aí a gente vai falar, Evelyn, eu não consigo aumentar o preço aqui do meu consultório. Mas não consegue por quê? Quais são os problemas que estão te impedindo de aumentar o preço? Se aumentar o preço, eu não fecho o paciente. Mas e se a gente começar a melhorar a experiência da jornada dessa pessoa aí na clínica, será que a gente não consegue aumentar o preço? Então, a gente vai trabalhando tudo isso individualmente com vocês para a gente poder melhorar o faturamento sem depender necessariamente de estrangular o tempo de vocês para isso. Ok? Renata, tem quanto tempo que você não ajusta o valor da sua manutenção? É que assim, Evelyn, eu coloco os 120 da manutenção e associo mais o valor do aparelho. Então, fica em média 140, 150. Eu ajustei o valor da manutenção, vai fazer 2 anos. 2 anos sem reajuste. É. Se a gente for acompanhar todas as taxas básicas do mercado, olhar um pouquinho para a economia, não tem nada que não reajustou em 2 anos. Sim. E aí a gente fica com medo de fazer o reajuste, de perder o paciente, tá? Assim, Então, por isso que eu tô falando, a gente vai trabalhar muito essas crenças de medo de vocês de perder paciente por conta de preço, por conta de condição de pagamento. A gente vai trabalhar muito isso com vocês. Não precisa ter medo, o paciente vai pagar. Se vocês oferecerem um bom tratamento, tudo... Gente, o ovo, vocês viram o valor que tá o ovo no mercado? Não tem como a gente manter o preço sem reajustar. Não dá. Então, a gente vai passar por todo esse processo de reajuste de preço de vocês, de jornada do paciente, para a gente poder conseguir ter lucro no consultório. Ok? Beleza? Deixa eu só finalizar esse compartilhamento. E assim, na aula que vem, se vocês já conseguirem fazer toda essa parte básica do financeiro, vai ficar muito mais fácil para a gente poder precificar os procedimentos de vocês, tá? E aí eu vou dar exemplos aqui, vou preencher junto com vocês para fazer o preenchimento da planilha de precificação para a gente poder já começar a colocar os preços certos para rodar. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande para vocês aí no consultório. Tá? Ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre o que a gente viu hoje? Não? Então, vamos só recapitular tudo aqui para a gente poder trazer todo mundo de novo, né? Às vezes o pessoal já está cansado e começa a voar. Primeiro, comprar os materiais que eu pedi para vocês para organizar o fluxo do financeiro de contas a pagar e contas pagas. Preencher o DRE de vocês lá bonitinho, com todas as informações dentro do mês. Não se esqueçam de colocar no mês correto, ok? Quem estiver fazendo antecipação, busca o valor das antecipações do jeito que eu mostrei para vocês, para a gente saber quanto que vocês estão pagando de juros de antecipação. Quem já estiver se sentindo seguro para cancelar a antecipação automática, já pode fazer. E aí a gente vai fazer antecipações pontuais, para a gente não depender dessa antecipação mais e ter dinheiro rodando ali, entrando todo mês na nossa conta. Isso vai trazer uma paz, uma tranquilidade muito grande para vocês, tá? Acreditem nisso. O que mais que a gente viu? Taxas, o DRE e conseguir identificar qual que é o ponto de equilíbrio para a gente poder definir as metas de faturamento de vocês. Vocês estão achando muito difícil, gente? Está dando para acompanhar? Preciso do feedback de vocês para a gente poder fazer com que vocês consigam aprender e aplicar, principalmente. Tá tranquilo por enquanto? Tá muito difícil? Como que tá? O que vocês estão sentindo? Michele? Preciso te ouvir.
Não, a minha dificuldade, você já sabe, né, Evelyn, é a planilha, né? Então, assim, até mandei mensagem para a Gabi hoje, porque eu tenho muita dificuldade com a planilha, ali eu tenho vontade de desistir, de verdade. E aí, o meu esposo até viajou, falei, ai, meu Deus, ele que me ajuda, né? E aí, vai ficar a semana toda fora, e eu, Senhor da glória, eu fico perdida, Evelyn, assim, com medo de errar. E o meu maior medo também é chegar no final e ver assim, ai, tá negativo. Nossa, eu acho que eu tô com esse negócio, assim, tô com medo disso, entendeu? Acontecer. É só isso, mas assim, eu consegui entender aqui e tudo. Esse negócio é colocar em prática mesmo, assim, e tá dessa forma. Mas Esse medo de enxergar aquilo que a gente já sabe é muito difícil, né, gente? Porque a gente não quer ver que tá lascada, a verdade é essa, né? Que a gente tá gastando demais, é doído ver isso, né? Mas a gente precisa tirar essas vendas mesmo, olhar, cavucar na ferida, ver aquilo que tem de errado, para a gente poder colocar os curativos e sarar de uma vez por todas isso daí. Quem tiver com dificuldade de preenchimento de planilha, chama a Gabi para ajudar vocês durante o dia. Gente, não é para empacar. Empacou? Chama a Gabi, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu não estou dando conta. Ela está aqui para isso, para poder atender vocês. Tudo bem? Tá certo? Então, vamos pegar firme nisso aí para a gente poder seguir o nosso fluxo e todo mundo caminhar junto para a gente entrar na nossa precificação a partir da semana que vem. Beleza? Certo? Podemos encerrar, então? Um beijo. Deixa eu só perguntar um negócio aqui. Pode falar. Eu mando para você, lá para a Gabi, o pessoal, a minha agenda lá da rotina, a ideal e a real, né? E a ideal, e mando também as despesas pessoais. E agora você sabe subir no Drive as ferramentas? Não. Tá, a gente vai te ensinar a fazer isso, então, porque se ficar lá no seu Drive, eu consigo fazer a alteração e você vê, e a hora que você alterar, eu consigo ver também. Quem ainda não está sabendo subir no Drive, pede ajuda para a Gabi, que ela vai ensinar o passo a passo de fazer isso. É bem tranquilinho, tá? Isso não é difícil, não. A rotina, eu imprimi o papel e escrevi, sabe? Eu sei. O povo que é do papel, filha, não tem jeito. Eu gosto do papel também, mas a gente vai otimizar com o digital mesmo, para poder melhorar o tempo de vocês. Porque assim, ó, essa planilha, essa agenda que vocês fizeram, depois a gente vai passar ela para o celular. Alguém que já está usando o Google Agenda? Gente, tudo que eu tenho para fazer está aqui, ó. Isso aqui é vida. Só que eu não tenho como ensinar vocês a passar tudo para cá se vocês não estão sabendo nem no papel ainda. Então, vamos trazer clareza para vocês. A gente coloca tudo no papel, a gente vai entender o que eu consigo reajustar aqui no meu tempo. Reajustei no meu tempo, eu estou aqui já com a minha agenda, porque se eu uso a minha agenda do Google, a Gabi sabe tudo que eu tenho de compromisso, ela não marca nada em cima, assim como a secretária de vocês vai fazer a mesma coisa. Horário de unha, horário de levar a menina na escola, tá tudo aqui na minha agenda. Tudo. E aí eu uso cores diferentes, por quê? Porque eu sei. Por exemplo, o laranja são meus alunos de consultoria. Horário, por exemplo, ó, sexta-feira de manhã, tá escrito aqui, horário bloqueado. Por quê? Porque eu fico em casa com as crianças, não marca nada para mim, eu já bloqueei a minha agenda para isso. Então, eu consigo organizar o meu tempo e eu olho a minha semana, geralmente domingo eu faço isso, eu já sei tudo que eu tenho que fazer durante a semana, eu não fico perdida, porque tá tudo aqui no meu Google Agenda. A gente vai chegar nesse processo, tá? A hora que o tempo de vocês estiver ajustado, nós vamos ensinar vocês a passar tudo para a agenda do Google e vocês vão ter isso aí na palma da mão de vocês. Gestão de tempo é vida, tá? Tem que organizar. Beleza, turma? Tranquilo até aqui? Então, obrigada por mais um dia. Fiquem com Deus. Um beijo grande para vocês. Uma boa semana. Força na peruca. Qualquer coisa, só gritar que a gente está aqui para auxiliar vocês. Beleza? Beijo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até segunda.